Sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio do podcast O Ciclo. Hoje com convidado, amigo, cliente, Renan Donelli, diretor do grupo Superaço. E a gente vai falar de sucessão, que é um dos grandes desafios do mercado, e explorar um pouco, né, desse mercado tão grande que é o mercado de commodities do aço. Então, Renan, seja muito bem-vindo, muito feliz de te ter aqui. E vamos embora, né? Vamos falar um pouco desse assunto. Quem é o Renan? Como Legal. Que o Renan chegou onde ele tá? Conta um pouco da tua história aí pra gente. Legal. Bom dia, obrigado. Obrigado por estar aqui. Falei que ia cortar o meu cabelo, né, Rafa? Mas achei o grisalho charmoso. Cara, eu sou o Renan Donelli. Na família, tá no ramo do aço desde a década de 20. Então, não tinha muito outro caminho, né, a gente seguir. Sou formado em administração de empresas pela SPM, com ênfase em marketing, tenho meu MBA em gestão comercial, né, FGV, e comecei bem cedo. Comecei bem cedo na empresa da família, com 16 anos, literalmente puxando ferro. Que legal. Cara, que legal. Incomodando o pai para começar a trabalhar e tal. Bom, quer começar, tu vai começar onde todo mundo começa. Eu acho que esse é um ponto, assim, que me fez muito bem, sabe? Ter feito toda a trajetória, né? Não é porque enfim, é o estigma do filho do dono que chega com a mesa, no ar-condicionado, E, cara, iniciei minha trajetória literalmente como auxiliar de depósito, passei para auxiliar de vendas, vendedor, auxiliar de compras, comprador, gerente de filial, depois gerente geral. E aí resolvi me aventurar um pouquinho no mercado, acabei saindo da empresa da família, que era uma outra empresa, né? Era lá em Porto Alegre. Cara, fui tentar vender curso de inglês no centro de Porto Alegre, não me acertei. Tentei abrir uma empresa de marketing, não me acertei. E é uma coisa que a gente sempre fala, assim, né, cara? Depois que o mosquitinho do aço te pica, cara, é impressionante, assim. É o que eu entendi que é o que eu sei fazer. Então... E já vem de sangue, né? Já vem de sangue. Já vem de sangue. Aquela velha frase, a fruta nunca cai longe do pé. E quero saber que, como eu tive contato com vocês, tive contato ali com os vendedores, e dá pra ver até nos vendedores, na equipe de vendas, o quanto que o mosquitinho do aço pica, né? Porque o engajamento das pessoas que estão ali, a sede pelo mercado, ela é impressionante. Antes da gente ir pro mercado do aço, Claro. Eu queria te questionar, né? Tu falou que tu começou lá puxando ferro, né? Devagar, teu pai te colocou nessa jornada. Qual foi o teu maior desafio em todo esse processo para hoje chegar na direção do grupo? Cara, na verdade, são vários grandes desafios nesse meio do caminho, em que é difícil elencar qual foi o maior, porque o teu momento de vida é diferente. Então, algo que é muito menor, tô pensando no mundo corporativo, quando tu não tá pronto, quando tu é imaturo, ele se torna um pulo maior, né? Então, primeiramente, a resistência das pessoas ao filho do dono entrando na empresa. Então, algo que eu sempre tive para mim é que é ao contrário do que o pessoal pensa, né? É o filho do dono, ele vai ter privilégios. Mas eu, desde lá de, 16, 17 anos, pra mim é ao contrário. Eu tinha que ser melhor que os outros pra poder galgar o meu caminho, pra não ser o filho do Rogério, ser o Renan Donelli, diretor do Grupo Superaço hoje. Então, pra mim, o primeiro grande desafio foi esse, quebrar a barreira de ele não tá aqui só porque é filho do homem. Ele tá aqui porque ele quer, primeira coisa. Quer, tu tem que querer, não adianta, vou botar meu filho, mas o cara não quer. Ele tá aqui porque ele quer e ele tá galgando porque ele merece, por meritocracia. Cara, vai dizer que não tem bônus? Tem. Se tu não te dá certo numa área, por exemplo, lá no meu início de carreira, eu passei por auxiliar financeiro e, cara, não era o meu chão. Beleza, sai dali, vamos procurar o teu chão dentro do negócio. A gente sabe que muitas vezes
quem não tem no sangue dentro da empresa não tem essa oportunidade de entender qual não é o teu chão, né? E fica até o insight, né? Porque quanta gente fica quicando de área em área, fica frustrado porque ainda não se encontrou, e às vezes isso é parte do processo. Parte do processo, É parte do processo, e de alguma forma, mesmo que tu não tenha se adaptado, tu entendeu a área. E hoje, com certeza, faz uma diferença gigantesca no teu movimento. Cara, hoje, se pensar assim, vai me dizer, pô, Renan, financeiro nessa área, velho, não é minha área mais. É minha área. Eu semanalmente olho o fluxo de caixa, eu tô olhando questão de juros, eu tô olhando inadimplência, nós estamos olhando o processo de contas a pagar, processo de contas a receber, controladoria. Meu mundo hoje, quase 50% é financeiro. Que lá no início, eu olhei e disse, putz, isso não é meu mundo. Mas tá tudo bem, não era meu mundo naquele momento. E, Renan, sabe que uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu acho que eu nunca te falei isso, mas é legal trazer isso para mesas assim, né? O desafio familiar, eu tive a experiência de trabalhar com meu pai. E não foi nada fácil, obviamente eu era muito novo, né? Hoje seria outra realidade. Mas é um desafio trabalhar com o pai. E eu pude perceber um relacionamento muito integrado entre vocês. Né? Como que vocês fazem para dividir? E principalmente para conseguir manter esse relacionamento pai e filho, visto o tamanho do negócio hoje. E o quanto que também o Rogério te dá autonomia para tomar decisões. Porque, cara, ele construiu, né, grande parte disso, e hoje tu tá fazendo o negócio ir à frente, e conduzir, e continuar a construção e ampliar essa construção que ele começou. Daí deve ser um desafio muito grande. Fala um pouco mais para nós sobre... Agora eu vou me estender um pouquinho, se tu me permitir. Bora! A mesa é tua. É um assunto complexo. Cara, no início, vamos ser sincerão, não foi legal. Assim, os nossos primeiros anos, talvez, muito por minha culpa, vamos botar assim. Cara, tu começa a estudar, tu vai pra faculdade, tu vê umas coisas E aí a primeira coisa que tu pensa é assim, porra, eu sei mais, né? Porque vamos lá, todo empresário, todo empreendedor, ele tem uma autoconfiança natural, não tem como não ter. E aí tu te pega imaturo, trabalhando com teu pai, tu começa a ver um monte de coisa nova. Cara, tu vai lá, tu começa a dar resultados. Cara, eu sou o cara. Tudo que ele fez, pá, legal, mas... E aí, cara, o tempo. O tempo. Então, assim, existe, pra mim, são 4 pilares, assim, da sucessão bem-sucedida, com perdão, que é respeito, confiança, né? Reconhecimento também. Reconhecimento de ambas as partes, né? Reconhecer o que ele construiu e ele reconheceu o que eu tô construindo. E paciência, velho. Muita paciência. Muita paciência. Não é do dia pra noite, né? Não é do dia pra noite. E eu acho que uma parte bem importante, porque como eu comentei, a empresa era lá em Porto Alegre, em 2015. A gente vendeu lá e veio pra Superaço. Nós já éramos investidores na Superaço, mas investidor. Dinheiro lá rendendo, praticamente. Não, 2015 não. Agora é pé na Superaço, né? Vamos... Lá tá melhor que Porto Alegre e tal, vamos... E a gente tinha um sócio, né? Aqui em Caxias. E esse sócio é que tocava o negócio, porque até então era investidor, tinha já quem tocava. Então a entrada na Superaço ajudou muito nessa relação. Porque aí não era mais uma relação direta chefe... Eu me reportava ao nosso sócio. Isso clareou. Eu acredito muito em destino, e eu acho que as tuas escolhas, elas facilitam, né? Claro que se tu só fizer coisa errada, o destino ele não vai fazer por ti. Mas eu acredito muito. Então a gente tem alguns pontos, assim... Aprendi muito com esse sócio. Hoje ele não é mais o nosso sócio, eu vou contar um pouquinho mais depois da parte de sucessão. Mas isso ajudou muito nessa relação, porque, cara, era o Renan... construindo resultado sem o Rogério, diretamente. Opa, peraí. Aí tem coisa, sabe? E a gente veio construindo essa relação, assim, hoje, fantástico. Cara, fantástico. A gente não conversa em casa de negócio. A gente não fala na empresa de coisas pessoais. Muito bom. Não é só não falar em casa de negócio.
Ah, velho, não fala. A gente evita ao máximo, entendeu? A gente tem situação, por exemplo, aconteceu um puta de um problema numa sexta-feira, eu tava indo pra nossa casa da praia. Cheguei na casa da praia, vomitei tudo que tinha, até porque eu precisava de uma ajuda, né? Então, claro, situações não é uma regra absoluta, mas a gente procura não falar de negócios em casa e não falar de assuntos pessoais na empresa. E aí tu vai construindo, cara. Muita paciência. Legal. Sabe que, bom, tu vai ser sempre filho do Rogério. Isso é inevitável, Pessoalmente. né? E uma das dificuldades que eu vejo, até com empresas que a gente atende e empresários que a gente atende nas mentorias, que tem os filhos trabalhando no processo, é uma dificuldade muito grande do pai ouvir o filho. E eu acredito que é aí que entra a paciência, né? Muito mais, e tem uma frase que diz, né? Aquilo que você faz fala tão alto que eu não te escuto. Então, realmente, o Renan deve ter baixado a cabeça ali, mostrado o resultado, gerado confiança para que ganhasse autonomia. Né? Dentro de todos os ciclos que vocês passaram, Renan, nesse teu processo até de ter a sucessão, qual que foi o maior desafio que tu encontrou? Cara, pra mim foi a abertura da filial de Bento, tá? Porque a gente veio construindo ali uma trajetória já há algum tempo. Já fazia questão de 10, 12 anos que eu estava na empresa, nas empresas da família, mas sempre ali, pô, vou pegar a gestão de tal lugar, vou abrir uma filial. Cara, toda abertura de unidade é uma nova empresa. Tu tá empreendendo. Com uma estrutura por trás, mas é um novo empreendimento a cada um. E até eu vou falar um pouquinho de número, porque faz tempo. Cara, nós faturávamos 1,5 milhão de reais por mês. E nós buscamos 4 milhões no banco para abrir Bento. Não dava para errar. Não dava para errar. Sabe, aquele... Simplesmente aquele era o ponto... Se erra, quebra. Se erra, quebra. E eu nunca tinha botado meus pés na cidade de Bento. Eu brinco que eu abri a filial pelo Google Maps. Cara, aí a gente começou a entender e tal o mercado. E eu não vou esquecer uma visita de um fornecedor. Pô, já tava pressionado pra caramba. E aí um fornecedor disse, cara, pois é, tu vê que baita oportunidade e tal. Numa conversa legal. E tu vê, né, que é a tua chance de deixar de ser o filho do Rogério e virar o Renan. Porque tu tá indo abrir Bento. Se der certo... é o Renan. Se der errado, o filho do Rogério volta pra casa. Que bem tranquilo, obrigado. Então, assim, a minha pressão interna era muito grande. A minha pressão interna não foi por desafio de mercado. Cara, não foi por nada. Foi por mim mesmo, assim. Eu considero esse o maior desafio da trajetória. Porque depois abri outra filial. Cara, já tinha... hoje... coisas me preocupam, mas não me assustam. Foi necessário para criar resiliência, criar casca. E o que te fez ver, tu falou, né? Cara, eu abri pelo Google Maps. O que tu olhou ali no Google Maps que tu pensou, cara, aqui tem uma oportunidade de negócio? Cara, na verdade, qual que foi a ideia, e sendo bem sincero, era um momento da empresa, poucos funcionários, não tinha grandes estudos de mercado, não tinham nada. Mas a gente tem até hoje um projeto de expansão nacional. Então, precisamos fazer o primeiro movimento. Vamos fazer perto? Vamos fazer perto para a estrutura estar perto. Então, vamos entender aonde perto que a gente consegue ir mais longe. Boa. Sabe? Então, Bento hoje, cara, a gente pega toda aquela região lá de Não Me Toque, Passo Fundo, toda é atendida pelo Centro de Distribuição de Bento. Lajeado hoje tá pro Cachoeirinha. Mas passou por Bento ali, Lajeado também a construção. Então, mais foi um estudo de aonde perto eu ganho mais mercado territorial mesmo. Entendendo os consumos, né, de cada mercado, mas esse foi basicamente o pensamento e a gente encontrou Bento. E principalmente porque, cara, a gente atende hoje 40% do negócio é construção civil, 60% é a venda para a indústria.
Naquele momento era o contrário, era 60% a venda para construção civil, e a gente enxergava em Bento esse mercado que está aí hoje, né? De turismo, de empreendimento, Então, baseado em Bento, atendendo a construção e a indústria desse interior aí, era uma receitinha boa. E não tinha nenhum distribuidor em Bento, né? Forte. Não tinha nenhum concorrente, assim, com força que a gente tem hoje em todas as outras cidades. Então, ajuda. Legal, legal. E hoje vocês são quantos funcionários no total? 130. 130. Caramba. De 2023 dobrou. Dobrou. Que legal. Cara, dobrou. A gente tá... E assim, né, cara, é impressionante que tem muita coisa, tem setores hoje dentro da empresa que eu não sabia que eu precisava. E aí vai muito de se cercar de gente competente, né? De gente que sabe mais que tu. Cara, tem... Já que a gente tava falando em sucessão, esses dias a gente teve uma conversa muito legal, eu e o Rogério. E aí vai ilustrar o porquê do sucesso da sucessão. Sentada, diz, cara, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda, isso. Daí ele parou, assim. Diz, cara, eu vou te falar um negócio. Eu não conseguiria estar fazendo o que tu tá fazendo. Eu já não sei o que fazer há muito tempo. É a humildade dele de reconhecer isso. Eu já né, não cara? sei a fazer. Assim, ó, às vezes eu até me assusto, mas aí eu me acalmo. E aí vem a confiança. Porque... E é isso, é tu saber, cara, aqui eu não sei. Aqui eu já não sei. Pô, eu vou... Sei lá, vou contratar quem saiba, vou buscar uma ajuda externa, É tu ir montando e tendo humildade de entender, sabe? Então, é basicamente isso. Nos cercando hoje, pô, setor de qualidade. Esteve há 2 anos atrás lá dentro, cara. Quando é que tu imaginar um setor de qualidade dentro da Superaço? Eu não sabia que eu precisava. E aí vem vindo, muitos, cara, e qualidade aí pra cuidar disso aqui pra ti? Aí ficava o Renan cuidando da qualidade lá, se estressando. Não tinha quem cuidasse. E aí começa a dar passos pra trás, né? E aí tu começa a enxergar novos negócios e aí entra o ciclo. Então hoje a gente nem terminou assim a estruturação, tá? Eu imagino que a gente termine o ano aí perto de 150. Legal. De 150. E isso contando Caxias, Cachoeirinha e Bento. São as 3 unidades. E aqui até o fim do ano nós vamos inventar moda. Já estão mirando fora. Estão olhando para fora da região no Rio Grande do Sul ou para fora do estado? Os dois. Legal. Os dois. A gente está bem em fase de análise mesmo, de entender qual que é o movimento mais assertivo. Muito provavelmente vai ser fora do estado. Legal. Muito provavelmente vai ser fora do estado, mas que faça... Fora do estado fronteiriço, vamos dizer. Que me jogue para os dois lados. Acho que a gente está num nível de maturidade que está permitindo cruzar a fronteira e... E o que está desafiando o Renan hoje nesse processo e no negócio? Cara, é realmente a estruturação, né? Porque hoje a gente assumiu ali em 2023, quando fez a aquisição total do outro sócio, e culturalmente era muito diferente. Era uma cultura... E ó, que eu não tô julgando o que é certo e o que é errado. É diferente. Mas uma cultura de custo baixo, de centralização, E aí, quando tu começa a escalonar, cara, como é que eu vou centralizar com 130? Não tem. Então, hoje eu imagino terminar até outubro, novembro, essa estruturação, que é deixar a base, a fundação, né, bem feitinha, e aí escalonar. E aí é aquela coisa, só que sempre surge, né, um novo problema, entre aspas, que a gente tem que ir estruturando e solucionando. Então, hoje o que nos trava é a estruturação, que a gente está trabalhando aí muito forte há 2 anos. E a ideia, assim, né, é a gente terminar essa estruturação para crescer mais 100%. Né? Porque não é estruturar porque eu tenho agora. Porque eu tenho agora, tá tudo certo. Mas como o objetivo é sempre bem forte, a gente está estruturando para dobrar de tamanho com essa estrutura de gestão, tá? Quando eu falo
Estrutura de gestão, cara, é controle, ter gente para auditar. Pô, 5 unidades aí, tem que ter auditoria de processo, auditoria de qualidade. E governança, né? Governança. E hoje o Rogério, ele influencia nas tomadas de decisões a gestão ou tá mais como conselheiro? Cara, o Rogério é o seguinte, ele se intitula como conselheiro, tá? Mas eu vejo mais... Pra mim, a grande valia dele são as ideias, tá? Pra mim, ele é um gênio, tá? Um gênio. Ele é um cara completamente fora da curva. Então, assim, operacionalmente ele não se envolve. Que eu adoro o que ele faz, tá? Porque ele pega... Volta e meia, ele passa um mês na empresa, assim, todo dia indo trabalhar. E aí ele se encarna nos negócios esses dias, ele diz, eu vi uma notinha de R$87 que a taxa de boleto não foi cobrada. E aí ele começa a ir atrás das taxas de boleto, e aí ele enxerga, cara, hoje não tem como eu tá olhando exatamente isso, né? A gente realmente precisa de alguém que se encarne em algumas coisas, frete, seguro. Esses dias eu vi ele vira um conferente quase ali, cuidando do todo. Legal. E aí ele consegue se aprofundar, assim, em alguns assuntos, e a gente troca muito, mas hoje a relação de respeito, ela é muito de... Para ter o sim, tem que ter 2 sims. Mas pro não, basta 1. E hoje, Renan, quais foram os teus 3 maiores aprendizados com o Rogério? O que o Rogério te ensinou que tem mais valor em toda essa jornada que vocês tiveram juntos? Cara, eu acho que os valores, assim, no sentido de ser sempre transparente nas relações com o funcionário, com o fornecedor, com o cliente. Ser sempre honesto, assim. E eu não tô falando do básico, do honesto de a gente não fazer coisa errada. Então, não, ser honesto de sentar e dizer, cara, tá acontecendo isso. E tá acontecendo, por que eu não vou... Se eu tenho um parceiro, se é parceiro, eu preciso jogar limpo, sabe? Então, transparência com a própria equipe, né? Pô, o número tá legal, tá tudo bem, vamos transparecer que tá legal. Né? Quando tá ruim, e ainda não aconteceu, transparece. Não tem porquê a gente tá lá, isso é super sigiloso. Cara, a nossa empresa, ela sabe quando a gente bate a meta, porque tem um churrasco lá da meta para todo mundo. Quando não bate, também sabe. Todo mundo. A tia do cafezinho, ao gerente, todo mundo. Então, assim, transparência nas relações, eu acho que é a mais-valia, assim, de tudo. Eu acho que... Antes da gente avançar, Renan, eu quero entender um pouco mais como que foi essa mudança de cultura. Mas antes disso, quero agradecer aos nossos patrocinadores, né, a Tudo em Grãos, lá do Alex, pela parceria. Também o Alivans Mentoring Club. A gente teve uma mudança agora no rename do meu clube de mentoria. O Endurance deixou de ser Endurance e a gente tornou o Alivans, que é o aliado do empresário para que ele possa avançar para o próximo ciclo. Então, a gente está num processo de mudança, de rename, e fizemos o lançamento oficial há 3 dias atrás. E a partir de hoje, a gente vai estar comunicando ainda mais ele aqui dentro do podcast. E também os nossos parceiros aqui do estúdio, do Bradocast, sempre dispostos aí a nos ajudar, né, Brunão? E gerar valor através do nosso conteúdo. Bom, vamos lá, Renan. Sobre a cultura. O processo de sucessão envolve muito cultura e governança, né? Então, deixou de ser o Rogério e o outro sócio, passa a entrar o Renan nesse processo e, obviamente, existe a cultura do negócio, que era uma cultura, como tu falou, né, mais da economia e não tanto do fazer o crescimento e exponencializar. Então, isso envolve muito a mentalidade das pessoas que estão ali dentro, né? Com certeza, isso tinha uma influência a nível de gestão e a nível de comportamento das pessoas lá na base. Como que vocês têm feito, ou como que o Renan fez para começar a mudar essa cultura e conseguir gerar uma mudança tão rápida, né? Porque, vamos lá, o Renan começou a assumir de fato nesse processo 2023? 23. De 23 a 25, cara, a gente tá falando de 2 anos. É loucura. Né? É loucura, cara. 2 anos dobrou de tamanho, uma empresa que tinha quantos anos de mercado? 30?
Não, a Superaço 15. 15. É que tem a Porto Alegre 40. 40. Então, pô, vem do Aço há 40 anos, Superaço 15 anos, e o Renan, em 2 anos, fazer essa mudança, gerar essa mudança. O que foi o ponto-chave, assim, que tu construiu e que fez com que as pessoas te seguissem para esse processo de mudança de cultura? Porque isso é liderança, né? Cara, tu sabe que não tem uma bala de prata, vamos dizer assim, putz, é isso. É um pouco de cada coisa, né? Primeiro, a sucessão ela não ter sido datada, né? Dia 12 de setembro, o Renan assume a direção. Não, foi um processo natural, de liderança natural, né? Claro que lá em 2023, com a aquisição do novo sócio. E aí a gente entra um pouquinho no destino e na sorte, vamos chamar assim, que o Rogério estava com viagem marcada de 30 dias para a Itália. Nós assinamos o compra e venda, o sócio saiu. 3 dias depois, ele passou 30 dias na Itália, o Renan ficou ali. Cara, ali, a equipe ela tem que ter desconfiado. Não tem como a equipe não ter pensado assim, e agora? E aí o cara, sabe, com muita cautela, chegar a energia, né? Eu acredito muito em energia. Então, muita energia no trabalho, no dia a dia. E, na verdade, eu tive que mudar a minha cultura. Porque a minha cultura, ela veio do Rogério, veio de quem eu aprendi, do Rafael, que era o nosso outro sócio. Então, inicialmente, a gente até nem pensou nisso, era tocar o barco. Eu pego o barco e vamos tocar como tá. E aí, cara, a gente foi enfrentando dificuldades e entendendo que um jeito era diferente. Então, a mudança de cultura, ela foi minha também. E aí, a gente pega o exemplo. Pega um exemplo. Quando o exemplo tá ali fazendo, mudando, querendo outras coisas, tu engaja. Então, teve troca de pessoas. Não tem como não, a gente sempre quer que a gente cresça, né? Então, a gente faz muito o crescimento dos funcionários dentro da empresa, mas, cara, se eu quero isso, meu funcionário tá entregando aquilo, eu converso, eu mostro, eu exemplifico, e ele não... Cara, meu CNPJ é minha prioridade, sabe? Isso também foi uma mudança cultural, né? Que é a empresa familiar, um funcionário antigo, tem 10, 15 anos de casa. Opa, peraí, se até esses estão... Isso gera um desconforto, e inicialmente gerou um desconforto absurdo. E aí, cara, os próprios funcionários começaram a enxergar que a nova cultura era o melhor para eles naquele momento. E aí, de novo, eu não tô dizendo o que tá certo, o que tá errado. Mas para continuar na Superaço e ter um resultado, foram enxergando que quem mudou estava indo. Cara, e aí vem um crescimento muito rápido, né? Nesses 24 meses, cara, crescimento em volume de vendas aí beirando 60%, 65%. Cara, é muito rápido, aí surge, promove, aquele lá engajou, foi promovido, e tudo muito rápido. Eu acho que por isso também foi muito rápido. E a gente ainda tá na mudança da cultura, né? Tem coisas enraizadas. Eu me lembro que quando a gente fez o trabalho, eram muito focados no preço, né? Lembro dos vendedores, cara, acabou o preço aqui, né? Vamos olhar para o que de fato é um diferencial de mercado da Superaço, que não era o preço na época, né? Era uma concorrência... Na época eu me lembro que vocês concorriam com os fornecedores. Ainda concorremos. Ainda concorre com os fornecedores. Então, tu tem que ter um diferencial, tem que mostrar tua força. Sim. Né? Eu me lembro que trabalhar esse posicionamento foi um ponto-chave que a gente fez no processo. Hoje, das forças de vocês, né, manter isso e manter isso não somente para a equipe de vendas, manter isso para o todo, porque é o todo que faz a diferença. Né? Vamos olhar para a operação de vocês, é entregar uma qualidade de serviço, uma qualidade de não somente o serviço da entrega, mas também o serviço dos vendedores no atendimento, com agilidade, com atenção de fato a escutar o cliente, a resolver um problema do cliente. Né, que normalmente o vendedor ele quer só vender produto, ele não quer resolver o problema do cliente. E engajar o todo para isso é um grande desafio, principalmente dos líderes. Né? Como vocês fazem para
manter isso, esse posicionamento, essa direção, para que todo mundo ande no mesmo caminho? Cara, é bem a fábrica de líderes. Tu tem que ter lideranças até informais dentro da empresa que estão replicando isso para todo mundo que chega. O Renan não replica mais isso. Replica claramente ali para sua equipe de gestão, e aí tu cria um ciclo, e aí, cara, o cara lá hoje, nosso gerente de unidade, Bento, tá? Entrou como motorista. Esse cara tá lá replicando pro motorista o que fez ele chegar ali a gerente de unidade. Pô, o cara foi motorista, coordenador de depósito, hoje é um gerente de unidade fazendo um trabalho incrível. Então, a fábrica de líderes ajuda. E para isso, tu tem que estar em movimento, tu tem que estar crescendo. Como é que eu estou fabricando um novo líder se eu não vou promover ele? Eu vou fabricar para o mercado? E aí que o pessoal não fabrica. Então, a cultura, ela tá espalhada, para mim, é muito em função do próprio crescimento e de estar formando novas lideranças em todos os setores, em todas as... Para mim, esse é o segredo. Esse é o segredo. Legal. Esses dias eu tava saindo da garagem, era 7 horas da manhã, eu acho. E tem uma obra na frente do meu prédio. Aí tava lá, o caminhãozinho da Superaço esperando os caras pra descarregar. 7 horas da manhã. Os guris são bons, né? São bons, aí, ó. Os guris são bons. Eu te mandei uma foto, cara. Devia ter mandado uma foto pro Renan. É muito legal ver isso, né, cara? E é um desafio manter as pessoas engajadas. Hoje, eu acredito que sempre foi principal desafio das empresas, pessoas. E hoje mais do que nunca, né? Os empresários, quando chegam até a gente, cara, como é que eu faço para lidar com as gerações? E vocês têm isso, né? Pessoas com 20 anos de empresa e também muitos jovens. O que tu enxerga, assim, que é mais fácil, mais difícil? Porque a pessoa que tá 20 anos tem uma dificuldade também de gestão. A pessoa jovem tem outra dificuldade de gestão. Qual que é o mais desafiador? Cara, como se a gente estivesse num mar calmo de, não, a cultura tá estabelecida, a empresa tá madura, eu te diria que o mais fácil seria com um cara de 20 anos de empresa. Mas como a gente tá numa mudança cultural, então é muito mais difícil eu mudar o cara que tá há 20 anos fazendo a mesma coisa do que eu pegar um jovem e moldar ele, né? Então, porque hoje a gente tem pessoas jovens na gestão. Se tu te lembra o Bruno. O Bruno hoje é nosso gerente de operações do grupo. Tá sentado na mesa. Cara, o Bruno tem 26 anos. Caramba. 26 anos. Então, tu pega a gente... Ok, a gente tem uma gerente comercial que tá fazendo um puta de um trabalho. Ela tem 50 anos. Então, assim, eu tenho esse geracional no meu primeiro escalão. Então, a gente consegue se comunicar com todos. A empresa ela não é feita só de Brunos, nem feita só de Sandras, que é a nossa gerente comercial que... Tem um equilíbrio ali. Tem um equilíbrio. E aí, em toda a equipe, né, cara, que eu digo, eu adoro que discordem de mim. O que eu mais quero, cara, é que discordem, me questionem. Que se fosse sentar numa mesa para todo mundo concordar comigo, não faz sentido. Então é bom a gente ter essas diferenças de idade, de pensamentos, de comportamentos na mesa. E aí eu acho que isso também faz fluir, porque aí um se adapta mais a... E aí tu começa a ter lideranças naturais, né? Que foi o que eu falei ali atrás. Então, hoje, eu acho que mais difícil é mudar a cultura dos antigos. É mais demorado, não é que é mais difícil. É mais demorado. Legal. E Renan, vamos lá, né? Falando de sucessão e mercado, né? Já que a gente está olhando um pouco para o mercado, time e tudo mais. Mercado de commodities hoje. Como vocês têm se posicionado, né, frente à grande concorrência? E quais são as principais forças de vocês para que vocês consigam ganhar cada vez mais espaço no mercado? Cara, primeiro sobre o mercado, tá? E depois eu afunilo na gente. Eu tô enxergando aí que nos próximos 30 anos o intermediário vai acabar. O distribuidor, o simplesmente atacadista. Eu compro amarrado, vendo, fraciono. Cara, a gente está evoluindo muito em tecnologia, a gente vai evoluir muito na questão logística.
tomara, né, no país. Então, essa necessidade de intermediário, os próprios fabricantes hoje têm brokers próprios. Eu vejo o mercado de distribuição, não é agora, não, sabe, cara, tô falando de 30, talvez até 40 anos, eu vejo terminando, tá? Ou encolhendo muito, para não dizer terminando. Então, a gente parou e disse, cara, nós temos duas alternativas. Ou eu vou bem para a ponta da cadeia, varejo, e aí tu olha os números de varejo da construção aí, por exemplo, são números absurdos de crescimento, ou eu vou mais para cima da cadeia, que é eu vou fabricar, eu vou transformar, eu vou ser não vou ser um fornecedor de aço, vou ser um fornecedor de peça. Né? Então, e a gente optou por industrializar, tá? A commodity, para fugir da briga de preço, principalmente para fugir da briga de preço e enxergando esse mercado no futuro. Ainda não posso falar, mas a gente inclusive está olhando um novo mercado bem disruptivo, assim. Seríamos talvez o primeiro distribuidor de aço do país a atuar nesse mercado, que é uma fabricação de peças, uma peça bem específica, a gente está em fase de estudo. Então, claro, eu não tenho a audácia de querer fabricar o aço, pelo menos nos próximos 30 anos. Se daqui a 50, tomara. Não tenho essa audácia de querer fabricar o aço, mas eu posso transformar ele em um outro produto, né? E me tornar uma indústria. Então, o que era 10% de venda de produtos industrializados lá em 2023, não sei se te lembra, hoje está em 25%. Caramba. 25% dos produtos da Superaço sofrem algum tipo de transformação. E o que me chamou a atenção que foi em que inverteu, né? Tu tinha dito, a ideia é inverter. Era 60%, 70% construção civil, a ideia era inverter. E vocês conseguiram atingir essa métrica, né? E que legal que já estão indo também para industrialização. E a ideia até 2030 tá em 50% dos produtos sofrerem algum tipo de transformação. Bacana. A ideia é essa. Então, cara, o mercado de commodity, ele tem isso. É um mercado volumoso, oscila preço, mas quando tu sai e tu vira uma indústria, tu diminui essa volatilidade, vamos dizer assim. Tu entra num mar mais calmo. E aí, o nosso diferencial nisso, assim, né, Rafa, é agilidade, flexibilidade, qualidade boa, abrangência logística. Hoje, em qualquer lugar do estado do Rio Grande do Sul, do sul de Santa Catarina, tu recebe nosso material em 2 dias. 3 dias estourando. São José para baixo e Rio Grande do Sul inteiro. Cara, é diferente. Um prazo de entrega, por exemplo, teve um cliente nosso lá até em Passo Fundo, tá? Material montado e armado. Então, corta, dobra e monta hoje. Na época era só corta e dobra, né? Nós fomos 2 anos. Corta, dobra e monta. Monta com solda. O cara recebe na obra, caixa, concreto, pronto. E estava errado o projeto do cliente. Faltando 2 dias para começar a produção. Ele disse, cara, tá errado. Disse, pai, agora eu reserva a máquina, tudo. Não. Vamos lá, vou contratar um outro engenheiro. Resumindo, atualizou o projeto muito rápido. Questão de 5 dias depois daquela primeira entrega, ele estava recebendo material lá cortado, dobrado, montado. Então, ele atualizou todo o projeto de obra dele e ele atrasou 5 dias aquela etapa de obra. E a gente vai buscar esses 5 dias nas outras etapas, encurtando um pouquinho. Sim, vocês são um braço, de fato, da construtora dentro da obra. Cara, não precisa. Quando tu vai para a indústria, tu pega aí uma linha de montagem. O que é melhor, parar um dia ou pagar um pouco mais caro pro cara que tu sabe que tem certeza que vai entregar no dia? Para uma linha de montagem de uma Marco Polo, de uma Randon, de uma John Deere, de uma AGCO. Um dia. Tá louco. Não tem. Então tu entra para um nível de serviço importante, né? Em que tu industrializa e aí tu foge só da entrega. Mas, cara, é muito, muito, muito forte a confiabilidade, né? Da entrega no nosso negócio. Eu sempre digo, eu prefiro perder a venda do que perder o cliente. Se não dá, diz não. Transparência. É isso aí. Se não dá, diz não. Vamos... E é outra.
Fora crédito, que a gente não, não flexibiliza tanto, o resto, cara, eu acho que a gente é a empresa no mercado que mais briga pra pegar um negócio. Por qualquer coisa que seja. E é foco em ajudar o cliente, né? Não é foco em vender o produto. É foco em Resolver ajudar o o problema cliente. do cara. É isso aí. Resolver o problema do cara. É isso aí. Ontem eu tive numa construtora lá em Porto Alegre, numa visita, que faz 2 anos que a gente perdeu a parceria por causa de preço. Cara, não entro em guerra de preço. Não entro. E aí começou ali um probleminha no mercado, queda, perdemos o cara. Chamou lá que o fornecedor agora passou 40 dias de prazo de entrega. E era quinta-feira passada. Tá, o que tu precisa, assim, muito rápido? Eu preciso exatamente disso aqui pra terça-feira. Tá bom. Estamos produzindo, entregando. Depois a etapa completa vai chegar no prazo normal. Mas, cara, separa aqui, eu te ajudo. Cara, esse cara nunca mais vai me trocar por preço. Nunca mais, exatamente. Nunca mais vai me trocar por preço. E não é o preço. E muito empresário, vendedores acreditam que é o preço. E não é o preço. Não é o preço. Nunca é o preço. E tu deixar aí, né? Às vezes eu falo, deixa aí. Experimenta fora. Deixa aí que vai voltar. O cliente que te troca por preço, o cliente que te compra por preço vai te trocar por preço. Só que quando ele enxerga o teu valor, quando ele ir por preço, ele volta e ele nunca mais te troca. Exatamente. Essa é uma das grandes lições de vendas que eu aprendi vendendo valor, né? Saindo dessa briga de preço. E sabe, Renan, uma coisa que me chamou a atenção ao longo da nossa conversa, e até conversando antes aqui nos bastidores, né, nós falando das oportunidades, do desafio de, diante a uma dificuldade, construir uma oportunidade e enxergar uma oportunidade. E no ano passado, vocês foram um dos afetados pelas enchentes. Né? Tava comentando que a água subiu 2 metros dentro da planta de vocês de Canoas. Eu brinco que o Rogério não ia sair de lá, né? Nossa. Com 1,50 m. Boa. E, cara, enxergar uma oportunidade ali e expandir numa situação totalmente incerta. Tu aprendeu isso com teu pai? Ou isso vem de ti? Com o pai. O Rogério é o... Inclusive, essa investida foi goela abaixo, quase, assim, que ele fez. E aí eu aprendi a respeitar quando ele tem tanta certeza, assim, normalmente ele tá certo. Cara, eu tava com medo, assim, assustado. Foi a última vez que eu me assustei na enchente. Cara, a filial ficou com 2 metros embaixo d'água. Nós ficamos 45 dias fechados, lucro cessante. E eu parei de fazer conta nos 2 milhões de prejuízo, tá? Que aí nós sentamos assim, Rafa, e disse, tá, nós vamos fechar? Não. Por que eu vou contabilizar? Agora virou só pra me martirizar. Nós vamos reinvestir, vamos botar dinheiro e vamos adiante? Vamos. Então não importa. Não virou uma conta financeira, né? Ele virou um... Cara... Virou gás. Virou gás. Não me importa o prejuízo daqui pra frente. Não me importa. Eu não tô pensando em lucro agora. Eu tô pensando em manter os empregos, em manter a região, em saber que a gente vai ir adiante. E aí vem as parcerias, né? Um dos nossos principais fornecedores tinha um pavilhão em Cachoeirinha, vazio. E aí aqueles negócios de amigo. Cara, não foi um negócio de fornecedor-cliente. Foi um negócio de amigo. Foi um negócio de amigo total. Cara, carência, aluguel reduzido durante 1 ano, um pouquinho reduzido durante 2. Cara, assim, eu vou pagar o aluguel cheio, eu acho, daqui a um bom tempo. Então, aquilo nos abraçou, né, de uma forma e nos ajudou a impulsionar que hoje, lá na região, a gente tá falando em 80% de crescimento um ano depois. Caramba. Do CD em vendas. E quanta gente desiste nesse momento, né? Pô, olha pra tudo, abandona e não enxerga a oportunidade no meio da dificuldade. É verdade. Cara. Verdade. E toda crise, cara, toda crise a gente cresceu. Todas, 100%. A gente brinca, na crise é hora de investir. E aí tá todo mundo nesse momento com receio, né? E algo que eu tenho falado muito lá dentro, cara, continua, vai. Imagina a hora que ficar bom. Se
tá bom agora, quando tá ruim, tu imagina, agora é a hora de plantar tudo, não é pensando no agora, cara. Na hora da crise, é hora de investir. A gente sempre fez assim e tá dando certo. E é isso, eu vejo muito isso no nosso dia a dia também, né? Aquilo que nós estávamos falando, cara, é vento de cauda e vento de bico. Né? Exatamente. Se tá difícil, o avião lá tá pegando o vento de bico, ele vai chegar no objetivo, mas vai gastar um pouco mais de combustível, vai demorar um pouco mais. Agora, se tá vento de cauda, cara, tu vai chegar mais rápido, vai gastar menos combustível. E é na crise a gente tem que fazer um esforço. A gente fazendo o esforço e continuando, e seguindo, e persistindo, quando vier o tempo bom, cara, vai embora. Só que tu tem que investir, tem que estar disposto a investir. Tu tem que estar se preparando, investindo nas pessoas, né? Cara, preparando a liderança. Não é somente o empresário. Isso eu vejo que é um erro, né? E eu falo sempre pro empresário que investe no time. Pô, vocês investem todo ano no time de vocês. Investem em treinamentos, trazem pessoas de fora. Isso faz diferença também. Verdade. E, infelizmente, muito empresário não enxerga isso. Acha que a pessoa vai ser treinada e vai sair da minha empresa. Pô, daí é uma insegurança da liderança. O que eu mais quero como empresário é que a pessoa se desenvolva comigo e saia para empreender. Aí mostra que eu fiz um bom trabalho. Agora, o pior é a pessoa sair porque ela não gostou de trabalhar comigo. Né? Ela se desenvolveu tanto comigo que ela olhou pra mim e pensou, cara, tu não me serve pra ser meu líder. Pô, se ela se desenvolveu comigo e ela viu que ela pode ser um líder melhor que eu, cara, ótimo, segue o baile. E ter essa humildade de reconhecer. Né? Isso vai fazer a gente evoluir. Renan, hoje dentro, né, tu falou na sucessão que é importante ter respeito, confiança, paciência e reconhecimento. O que mais que tu enxerga, né, dentro do processo de sucessão, dos desafios que tu enfrenta também, além disso, liderança, a gente falou, né, de estar perto do time, estar desenvolvendo novas lideranças. O que mais tu diria que para uma sucessão ter sucesso, o que mais que tu colocaria como uma receita? O a mais. Eu gosto sempre de olhar pro a mais, sabe? Tipo, cara, o que tem a mais ali que a gente não tá vendo? Cara, eu na verdade não tem receita. Acho que essa é a grande receita. Se tu for replicar a sucessão da Superaço em outras empresas, tem empresas que vão funcionar, tem empresas que não. Então, o algo a mais assim que eu vejo na sucessão, cara, eu vou bater na paciência porque ela é bem importante, tá? Principalmente para quem tá no teu lugar. Isso. Para quem tá no teu lugar. Às vezes nem é o empresário. Talvez tu seja o empresário, talvez tu seja o que tá sendo o sucessor. Né? O que tu diria para essa pessoa? Não ter data. Não tem uma data. Não é no tempo que teu pai quer parar de trabalhar. Não é no tempo que teu pai quer aliviar. Não tem uma data assim, em 2030... Não tem, é um processo natural. Como é que os funcionários crescem dentro da empresa? Processo natural, ele se destaca, ele se desenvolve, ele assume uma nova função, e aí tu vai galgando. É manter essa receita de como tu faz com o teu time. Tu faz parte do time, tu não é diferente dele. Tu é do time. Como é na tua empresa esse processo? A minha empresa não fabrica líderes, esquece, tu não vai suceder. Tu não vai ser um líder. A tua empresa não fabrica líder. Boa. Sabe, é entender como é feito dentro da tua empresa esse processo. Na nossa empresa, a gente dá muita oportunidade. Tem oportunidades não certas, tem oportunidades não erradas. E foi me dadas as oportunidades, eu fui correspondendo, eu fui chegando, até um dia que chegou a hora, naturalmente. Então foi forçado, né? Não foi na pressa. É mais intensidade de trabalho do que pressa. Exatamente, exatamente. Então, importante, assim, acho que importante também, cara, é ter experiência fora. Eu não, como eu te falei, não tem receita de bolo, mas eu não me imagino começando a minha carreira lá atrás, fazendo outra coisa e depois vindo para a empresa da família. Mas esse processo de começar, sair, aprender e voltar foi muito importante. Eu tenho amigos que são sucessores, foi ao contrário, eles saíram,
pô, foram estudar fora, trabalhar em empresas, pô, tem um amigo meu trabalhando em empresa na Suíça e tal. Depois de pronto, maduro no mercado, veio para a empresa da família. Legal, funcionou. Por isso que eu falei, não tem receita de bolo. É cada um entender a sua receita. Mas precisa, eu acho que precisa de uma experiência fora, tá? Que eles tiveram. Tiveram, de certa forma, tiveram. Exatamente. Né? E empreender, eu vejo muito assim, até trazendo o que nós falamos de encontrar oportunidade na dificuldade. Empreender é muito saber fazer muito com pouco. Saber fazer o melhor com aquilo que tu tem, né? O muito com pouco e o melhor com aquilo que se tem. E eu olho muito para isso, eu levo isso como uma filosofia, né? E quando a gente olha pra pessoa que sai, que, pô, cara, peraí, vou deixar um pouquinho aqui a Superaço e vou eu fazer o meu aqui fora e aprender a tomar pancada. Porque aquilo ali vai construir tua resiliência, vai construir tua resiliência pra dar o passo de expandir pra Bento naquele momento difícil. Vai ser o passo de lidar com a emoção no momento que pega uma enchente, que dá prejuízo milionário e vocês, não, cara, vamos crescer, vamos dar mais um passo de investimento, apostando na região, apostando no país, apostando no estado. Então, nas pessoas que estão lá. Nas pessoas que estão lá, principalmente. Nas pessoas que estão lá. Tu imagina vários funcionários, por exemplo, Rafa, com as suas casas alagadas e a gente fechar a unidade. Porque era duas uma. Ou tu investia pra ir mais e recuperar aquilo, ou fechar. Como é que eu durmo? Tá louco. Não, aquelas pessoas estavam com a gente naquele tempo. Elas mereciam aquele investimento. E aí, além de manter os empregos, crescer para contratar mais pessoas. Quantas pessoas a mais contrataram ali depois das enchentes? Cara, uns 8, 9. Isso da relação à planta lá é mais de 10%. Não, cara, a gente tá com perto de 30 lá, 30%. Imagina, 30% a mais. 30% a mais. 30% a mais. Que legal, cara. Que bacana. Importante. Parabéns pela decisão, né? Obrigado. Porque... É do homem lá, né? Essa aí foi do homem. Mas, cara... Tá junto, né, Renan? Não, tá junto, cara. Tá junto. E é esse respeito, assim, cara, cara, tá bom, vamos. Se tu tem tanta certeza assim, vamos. Eu achando que era hora de acalmar, eu não achava que tinha que fechar, eu achava que não tinha que fazer nada. Reestrutura dentro da própria estrutura e vai de novo, né? E importante, cara, importante ter um cara assim também. A gente brinca, né? O apelido dele é Sutiã. Por quê? É peitudo pra caramba. o Renan sempre com as piadas do Renan demais, né, cara? Boa. Renan, cara, primeiramente, muito obrigado de novo, né, pela presença, por ter vindo aí, dedicado o teu tempo pra gente, compartilhando um pouco da história de vocês. Tem duas perguntas que eu gosto de fazer no final. A primeira, tu acredita em Deus? Cara, eu não acredito em Deus personificado, mas eu acredito que exista... Eu acredito em destino. Se eu disser que eu não acredito em nada, eu sou um hipócrita. Então, minha criação foi toda católica, mas estudei em colégio católico, mas eu não acredito na personificação de um Deus. Eu acredito que exista a energia, o destino, algo que não é por acaso, né? Eu sou muito científico, eu estudei a teoria da evolução, a parte, mas quando teve lá o Big Bang e tal, cara, exatamente as partículas que precisavam ter para criar estavam ali. Não é por acaso. Não é por acaso. Mas assim, numa personificação de um Deus, e aí quando a gente já chama de Deus, eu já considero a personificação, né? A materializar ele... Eu não acredito, mas eu acredito em alguma coisa que eu não sei o que é. Onde que Deus, sem personificação, na tua crença, foi importante na tua vida? Cara, muito no destino, né? No que eu digo assim, hoje eu tenho uma tranquilidade, e aí a gente volta na maturidade, na resiliência, de que se tá acontecendo alguma coisa assim que não é legal, que existe um sentido para aquilo. Né? Lá na frente, eu vou olhar para trás e dizer, putz, se não tivesse acontecido aquilo comigo, eu não estaria aqui hoje. E a maioria do que aconteceu na minha vida e que na época eu, puta, sabe? O cara não ficava bem, cara, cansei de ir para casa depois do expediente, chorar, e vim, cara,
hoje eu enxergo que se nada daquilo tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje. Então, acho que a principal participação dessa força, dessa parte é em traçar aquilo que eu preciso resolver, provar, ficar resiliente para eu chegar onde eu vou chegar. Então, hoje eu tenho essa tranquilidade. Tá no momento, cara, que não tá legal, aquilo ali é para algo maior, sabe? Isso me traz uma paz de espírito, cara, impagável. E hoje, Renan, se tu pudesse voltar lá no Renan que tinha 16 anos, que entrou na Superaço lá no início, novinho, se tu pudesse voltar lá atrás, o Renan de hoje, tivesse a oportunidade de falar 1 minuto com aquele Renan de 16 anos de idade, o que tu falaria pra ele? Tu é bom pra caralho. Vai que... Cara, vai que vai dar bom, assim. Continua, tu é bom, tu tá certo, mantém. As coisas erradas que tu vai fazer mesmo, porque vai fazer parte do teu aprendizado. E continua, não muda nada do que foi feito. Legal, muito bom. Renan, de novo, muito obrigado. Cara, que a Superaço continue expandindo, crescendo em meio aos desafios de mercado e continuando transformando, né, todos esses desafios e barreiras em oportunidades, que eu vejo isso como algo natural de vocês, tanto da tua parte como também do Rogério. Então que vocês sejam aí fruto de muito transbordo para as pessoas que fazem parte, que possam construir muitos ciclos gigantescos e de crescimento na jornada de vocês. Muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Sempre bom a gente tá conversando, tá expondo um pouquinho das nossas ideias e eu tenho muito orgulho da história que a gente tá construindo, cara. Muitas vezes eu me emociono lá no final da feira, sexta-feira, até chorei um pouquinho com a equipe, porque tá muito melhor e maior do que o sonho. Então, o orgulho que eu sinto em estar construindo, e o meu pai diz um negócio que o pai dele, meu avô, infelizmente não é vivo, e o pai dele, e ele diz, putz, eu gostaria muito que meu pai visse o que eu construí. E eu tô tendo a oportunidade de construir junto do meu pai. Demais. Cara, isso pra mim é por isso. É por isso que a gente tá aqui e ter a oportunidade de vir aqui falar sobre esse assunto e expor um pouquinho do que eu penso. E desculpa as brincadeiras e os palavrões, mas a gente é meio... normal. É tu, né, Renan? Tem que ser tu, cara. Não dava pra mudar, né? Exato. Não dava pra mudar. E, cara, eu acho que isso que tu falou agora traz a alma da sucessão. Se tu observar, a alma da sucessão, é exatamente isso. Quando o filho olhar pro pai, não pensando, né, eu gostaria que o meu pai visse, mas como tu falou, né, eu tô tendo a oportunidade de construir com ele. Cara, isso mostra família, isso mostra trabalho, e isso mostra a alma de uma sucessão. Talvez por isso que vocês tenham tido tanto êxito e sucesso na jornada. Parabéns. É verdade, parabéns. Obrigado pelo convite, cara. É isso, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Comenta aqui teu aprendizado, te inscreve no canal e até o próximo episódio.